Oi, meu nome é Cristiane Haruyama Sampei, atualmente eu tenho a Nanaya Patisserie e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura do wagashi e vamos falar sobre a massa hoje que é o nerikiri, né, e no formato sakura. A classificação desse wagashi, ele é considerado um namagashi, né, que tem mais ou menos 30 a 40% de umidade, né? E ela é feita, né, essa massa nerikiri, ela tem um processo que começando pelo feijão branco, que a gente cozinha numa panela de pressão. Aí temos que passar em 2 a 3 peneiras para ela conseguir ficar bem fininha. E vai ter um pouco de água, porque a gente vai passando ele na peneira. E aí depois ele vira um pozinho, um pouco úmido ainda, que passa para o processo que vai virar o shiroan, né? Do shiroan a gente precisa dar liga, né, para a massa, e essa liga ela é dada com uma mistura que é de farinha de arroz glutinoso com água e a gente cozinha. Isso se chama gyuhi. Mas hoje, para a gente facilitar um pouco mais o processo de produção dessa massa nerikiri, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, seria a farinha de arroz glutinoso, que pode ser encontrado na Liberdade, e um pouquinho de água, né? E aqui a base, que é o shiroan, né, que é a pasta de feijão branco já cozida e com açúcar, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou misturar a farinha de arroz nós vamos misturar ela até dissolver bem. Vamos deixar ela bem dissolvida para a gente colocar na massa de shiroan. Aí a gente coloca aqui e nós vamos colocar no micro-ondas. Se fosse no outro processo em que eu aprendi no Japão, a gente pegaria essa massa e colocaria o gyuhi. Mas nós vamos fazer dessa forma para facilitar mais. Aí vamos misturar. E aí a gente vai espalhando bem pelas paredes, porque a gente vai colocar no micro-ondas. Aqui essa parte do shiroan tem 200 gramas de pasta de feijão branco, mais 5 gramas desse e 10 de água. E aí vou colocar no micro-ondas de 1 em 1 minuto. Aqui a gente tem alguns cortadores que a gente usa para decorar, né? E esse é um instrumento que ainda aqui no Brasil não tem, mas ela se chama sankakubo, né? Porque ele tem aqui 3 pontas e cada ponta, na verdade, cada lateral tem uma formatação. Um é mais liso, o outro tem 2 riscos e aqui é mais ondulado. Esse aqui é uma parte que a gente faz ao miolo dos doces, que seriam esse miolo, né? Só que como a gente não tem esse instrumento aqui no Brasil, então fiz uma adaptação utilizando essas estecas que são utilizadas na pasta americana. E aí nós vamos depois ver como que a gente utiliza. E também essa parte aqui é a peneira, para poder fazer essa parte do pistilho. Vamos lá. Aí tem que ir mexendo, pra indo dando liga também. Nós vamos mexer e colocar mais 1 minuto para começar a ver. Ainda ele gruda um pouco, então a gente precisa deixar um pouquinho mais para cozinhar. E espalha novamente. Coloca mais um.
Enquanto isso, vamos falar um pouquinho também sobre os corantes. No Japão a gente tem muito os corantes naturais. Ainda aqui no Brasil não tem ainda muitos, mas aqui a gente, se for para facilitar mais, a gente tem os corantes alimentícios na parte de confeitaria que a gente pode utilizar aqui para dar a coloração nessas massas, né? Aí a gente continua mexendo, ele já está começando a ficar um pouco mais firme e mais difícil de mexer, mas é assim mesmo. Ela já não está mais grudando, tá vendo? Quando ela começa a não grudar mais, já está um ponto bom. Aí o que nós vamos fazer agora? Deixar um pouco, tirar a massa. Aí é bom utilizar essa parte do silicone para poder, a gente vai amassar a massa aqui. Nessa aqui ela então ajuda a não grudar. Mas antes a gente deixa ela esfriando em pedacinhos. E aí esfria um pouquinho a massa. Que é o nerikiri, é o kiri de cortar. E nero, né, de amassar. Então a gente vai deixar ela esfriando assim, um pouquinho, e aí vai juntando, junta e amassa. Aí ela vai dando liga. Ela tá um pouco quentinha e aí a gente tem que fazer nesse processo até ela ficar mais fria para poder conseguir trabalhar com a massa. Esfriar um pouquinho. Deixar um pouquinho para esfriar. Deve fazer umas 4 vezes esse processo. Aí junta, já está começando a ficar mais fria a massa. Na próxima a gente vai agora colocar a cor na massa. E essa massa aqui, ela pode ser deixada congelada, só que tem que fechar bem, né? Pode deixar por 1 mês, pode deixar bem fechadinha. E se ela de repente ressecar, que é o que já aconteceu algumas vezes, a gente vai poder colocar um pouco mais do anko só. Aí ele vai e hidrata de novo para conseguir trabalhar. E agora a gente vai colorir. Então é pegar um pedacinho aqui e colocar o corante. Colocar porque esse corante está fraquinho, não está tão forte. E aí tem que amassar. E aí tem uma coisa, tem uns paninhos assim, porque a mão, conforme vai depois mexendo com a massa do nerikiri, fica seca. Então a gente tem que ir passando esse paninho para também umedecer a mão e tirar um pouco do excesso que fica nas mãos. E aí a gente continua mexendo a massinha. Se começa a grudar, aí você só passar a mão nesse paninho. E a gente vai colocando um pouquinho mais. Aí a gente vai colocando o corante aos poucos para não ficar muito forte também a cor. Para explicar, o sakura, na verdade, se a gente fizer com uma cor só, ele fica muito, como se diz, padrão. Para dar essas nuances de cores que ficam aqui, que é um pouquinho mais branco e no meio um pouco mais rosado, então a gente tem que fazer 2 cores e fazer uma mescla da massa. Então, esse aqui é um exemplo e as outras a gente já deixou com as cores, que é o verde, que nós vamos fazer as folhas, e o miolinho, o amarelo. Só para entender, vai ser assim. Nós vamos usar 12 gramas, uma bolinha de 12 gramas, que eu vou pegar agora. 12 gramas. Então são 12 gramas desta, que é a branca. Vamos pegar 8 gramas da rosa. Passou um pouco. Esse aqui para a gente fazer a parte da folha, a gente vai fazer depois. Aí precisa desse. E dentro desse nerikiri vai o shiroan.
que é 10 gramas deste, que vai ser o recheio, como se fosse um recheio, a parte que vai dentro. 10 gramas. Então a gente vai pegar essa massa que tem 12, essa que tem 8, vamos fazer uma e depois dentro vai a de 10 gramas. Então a gente vai começar, sempre que pegar uma massinha nova, tem que amassar ela para ela dar liga e para ela ficar boa para trabalhar. Então daí a gente estica. E para a gente saber que tá boa, não sei se dá para focar bem aqui, mas aqui não pode estar quebrando. Se começar a quebrar é porque tá faltando um pouco, ele tá um pouco seco, mas essa aqui não tá, ela tá bem, não tá com problema de rachar. E aí a gente pega esta e coloca dentro. Vou abrir um pouquinho mais. Eu coloco mais ou menos na minha mão essa em 4 dedos. Tá? Aí a gente vai fechar. Aí vai fazendo assim e vai fechando. Pronto. Aí fechou. A gente dá uma ajeitadinha nela. Aí a gente amassa essa parte e vira onde era o lado de baixo. E começa a dar mais uma esticada aqui. Estica aqui. Porque a gente vai colocar essa parte do recheio. Esse já tem que ficar um pouquinho maior para poder entrar. Aí vem colocar aqui e vamos fechar. Começa a fechar. E aí vamos ajeitar ela para começar a fazer as outras partes de modelagem. Ele tem que ficar meio achatadinho embaixo e aqui mais redondinho, tá? Agora eu vou começar a usar esses equipamentos que a gente tem aqui. Essa parte que é mais ondulada disso aqui, nós vamos tentar fazer com essa parte aqui. Tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar mais ou menos nesse formato. Pode dar uma forçadinha aqui. Vai ficar nesse formato inicialmente. A gente vai ter que trabalhar as pétalas agora do sakura. Então a gente tem que estar com a mão assim úmida. E aqui tem que ficar um espacinho no dedo e um espaço que eu vou ter que escorregar para fazer a pétala. Então a gente vai pegar, molha o dedo e desce. Vai ser a pétala. Dá uma viradinha, faz a outra. Sempre dá uma molhadinha para conseguir o dedo escorregar. Aí aqui. Aqui. E aqui. Então a gente dá uma olhadinha para ver se ficou bom. A gente tem nessa parte do sankakubo, essa aqui ele tem duas partes, né? Que eu faria, mas na verdade assim, e ele faz a marca, né? Mas como não tem, aí com essa parte desse instrumento aqui, dá para fazer, que seria fazer assim, né? Então, mesmo não tendo, a gente consegue fazer com esse instrumento. Se eu fosse fazer com esse, eu faria esse miolo aqui assim, né? Mas aí a gente pode fazer com esse aqui, ó, que é o miolo. E a gente, para dar o formato da pétala, tem uma parte que é aqui reta, só uma só, e que eu faço assim. Mas como não tem esse, a gente vai usar este instrumento aqui. Esse aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa assim, né? E isso a gente pode encontrar aqui, para quem faz confeitaria sabe. Então, em resumo, a gente usou esta parte, e qualquer uma parte que foi para fazer a lateral e o miolo. Agora a gente vai fazer a parte que é, na verdade, a folha. Sempre que pega a massa, a gente
amassa de novo para dar a liga e a textura. E aí a gente vai fazer. Bom, existem no mercado, acho que assim, não tem folhinhas pequenas. Esse é do Japão, é uma folhinha de sakura do Japão. Eu vou mostrar cortando aqui, mas a gente também pode fazer na mão livre. E aí a gente já pode colocar aqui. Mas também, se não tiver, dá para fazer na mão livre. E faz só um pique aqui. Também dá para fazer a folhinha. É que é muito pequeno, não sei se vai dar para ver, acho que não sei se dá para ver. Mas a gente consegue fazer a folhinha na mão. E aí, temos agora que fazer a parte do miolo, que é a parte amarelinha. E aí a gente vai usar agora a peneira para poder fazer a parte central. Então, a gente amassou bem aqui, e aí a gente pega uma bolinha, né? Pega uma bolinha assim, pra gente colocar e fazer assim. Porque daqui vai nascer essa parte do miolo do sakura. E para pegar, porque às vezes eu já fiz com uns palitinhos, mas também fica um pouco difícil para quem não tem às vezes a habilidade de usar o hashi. Então, eu achei que esse aqui também é uma coisa que tem em confeitaria, que pode ajudar e que é para pegar a parte do miolinho, e aí a gente coloca assim. E depois pode tirar e voltar e guardar. Se vocês estiverem fazendo uma produção maior de wagashi, que às vezes você tem que fazer mais do que já tivemos a oportunidade de fazer uns 200, então você pode fazer as bolinhas, mas teria que pegar um pano assim úmido e deixar ele coberto para não ter que toda hora ter que ir amassando ele de novo. Então pega, faz as bolinhas que forem necessárias, né? E vai deixando assim, todas feitas. E aí deixa com um pano úmido coberto. E aí vai utilizando, que aí não tem que ficar toda hora amassando. Aí agora a gente finalizou. Eu vou colocar sempre, depois é bom colocar num pratinho bonito para servir. E não sei se vocês conseguem dar um zoom, que a gente fazendo nesse processo da peneira, parece que ficou bastante assim, realçado a parte do miolo. Então, para quem quer comercializar o wagashi, tem a parte que é fazer isso, congelar, e também a minha professora no Japão também já tinha as peças que ela deixava guardado também em embalagens dessa forma aqui que eu vou mostrar. Então, essa é quando a gente vai servir, por exemplo, né, o wagashi, né, principalmente essa parte do nerikiri, harmoniza muito bem com o chá. Na verdade, ele é quem faz parte da cerimônia do chá. E esse daqui é mais comercial, né, para quem quiser colocar em embalagens, como essa aqui, que já vende no Brasil também, né? Ficam bonitas. Essa é a original do Japão, mas aqui no Brasil pode se encontrar este modelo. Gostaria de agradecer à Comissão de Divulgação da Gastronomia Japonesa do Bunkyo pela oportunidade, porque acho que casa bem com o que eu gostaria de trabalhar, né? Que é a divulgação da cultura do wagashi. Obrigada.